Obrigado, professora Mônica. Obrigado pela presença dos prezados membros da banca. Bom, vou aqui apresentar a minha tese de doutorado. Ela tem um título de Desenvolvimento de Modelos Preditivos de Óbito com o uso da aprendizagem de máquina para pacientes com síndrome respiratória aguda grave na região norte. Minha orientadora é a professora doutora Mônica e meu nome é Jackson Henrique. Muito bem. A pandemia de Covid-19, ela aumentou consideravelmente os casos de síndrome respiratória aguda grave, também conhecida como SARS, tá? E esse aumento, né, a Covid-19 é um vírus respiratório, é como vários outros. Os casos de SARS já existiam, né, no mundo inteiro, no Brasil, né? Porém, com a pandemia, a gente viu esse número subir rapidamente, né, batendo ali casa de milhões de registros a cada ano no ápice da pandemia, e esse aumento ele vai causar então uma pressão significativa nos sistemas de saúde de todo mundo, tá? Em especial em regiões mais subdesenvolvidas. Esse aumento dos casos, né, essa pressão no sistema de saúde, trouxe uma necessidade de ferramentas tecnológicas para análises preditivas, ou seja, ferramentas que possibilitassem predizer se um paciente tem mais chance ou não de evoluir para um caso mais grave, como a óbito, e com isso alocar melhor os recursos, tá? A aprendizagem de máquina, ela é uma ferramenta, ela é uma tecnologia importante para fazer essa análise preditiva, porque ela permite que a gente analise um grande volume de dados em um tempo recorde. E com essa análise, ela consegue então perceber padrões, tá? E a partir disso gerar um modelo que possa classificar um registro futuro, né, no- de acordo com o propósito que ela tiver predizendo, né? Como, por exemplo, se o paciente tem mais chance ou não de óbito ou de cura, se ele tem mais chance de ir para UTI, né? E etc. Então, na literatura, a gente viu um aumento de pesquisas de aprendizagem de máquina para a predição de óbito por SARS, tá? Nos últimos anos, porém, ainda tem poucas pesquisas para regiões em desenvolvimento, como, por exemplo, a região norte do Brasil. Essas pesquisas normalmente estão concentradas mais em locais mais desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, China e assim por diante. E aqui no Brasil, mais na região sudeste. Bom, falando sobre a região norte, né, que é o foco e o alvo da nossa pesquisa, ela é uma região hoje que vem de um crescimento econômico considerável, porém, ela ainda enfrenta problemas como Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, abaixo da média nacional e o isolamento geográfico dos grandes centros de pesquisa. Então, hoje, Rondônia está na região norte, então ela está muito afastada das regiões São Paulo, no Nordeste, que são grandes polos de desenvolvimento tecnológico. Então, aqui é difícil a gente ter a iniciativa privada, por exemplo, fornecendo tecnologias de ponto, como, por exemplo, metodologia, como, por exemplo, a aprendizagem de máquina. Também é importante, dentro da região norte, a gente precisava também pensar, né, em alguns grupos vulneráveis, delimitar esse grupo da região norte que a gente ia trabalhar, e a gente pensou então nas mulheres e crianças, porque ainda morrem muitas mulheres e crianças no mundo por falta de melhores serviços de saúde, né? A gente tem várias mulheres, por exemplo, falecendo ainda por causa de questões de parto, gestação, puérperas. Então a gente pensou nesse público especial. Essa preocupação com a saúde de mulheres e crianças, ela tem como objetivo os ODS da Agenda 30, né? Porque, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, todas as ODSs da Agenda 2030 têm como alvo e foco a saúde humana. Então, nessa perspectiva de criar tecnologia de ponta, né, como por exemplo a aprendizagem de máquina para regiões em desenvolvimento, como a região norte, e essa preocupação com a saúde humana, com foco em crianças e gestantes, é que essa pesquisa então ela vai se justificar.
A hipótese da minha pesquisa é se o uso da aprendizagem de máquina pode facilitar a predição de óbitos por SAS em grupos vulneráveis da região norte do Brasil. Então, essa é a hipótese que a gente vai tentar responder ao longo do trabalho. E o objetivo geral é desenvolver um modelo preditivo de óbito por SAS, utilizando dados de grupos populacionais vulneráveis da região norte por meio da aprendizagem de máquina. Para alcançar esse objetivo geral, a gente pretende, então, sobre os objetivos específicos, desenvolver modelos preditivos de óbito por SAS para três grupos: para gestantes, para puérperas e para crianças de 0 a 3 anos, que é o que a gente chama de criança dos primeiros 1.000 dias. Esse público da região norte especificamente. Depois que a gente desenvolver esses modelos, a gente vai avaliar esses modelos por meio de métricas confiáveis, para a gente entender quais são os modelos mais eficientes para fazer essa previsão. E depois, sabendo o melhor modelo para cada grupo, a gente vai colocar esse modelo dentro de um aplicativo, dentro de um software, para que profissionais de saúde possam usar esse aplicativo. Ele pode usar esse modelo através de uma ferramenta intuitiva, fácil de utilizar, e ele possa utilizar isso lá no ambiente hospitalar. Então, esse é o objetivo ali do nosso trabalho. Para entender, para chegar nesses objetivos, a gente percebeu que a gente tinha que fazer uma revisão na literatura sobre o tema, e essa revisão foi feita através de uma revisão integrativa. A revisão integrativa é uma revisão de literatura com um processo metodológico mais robusto. A gente vai usar ali um processo metodológico bem parecido com a revisão sistemática através do Prisma. E a gente queria entender, então, quais eram as melhores algoritmos, né, as técnicas que eram utilizadas em diversas partes do mundo, quais eram os dados dos pacientes que eram utilizados, quais eram os melhores algoritmos, como é que os pesquisadores faziam esse processo. Isso foi muito importante para a gente entender melhor esse processo de aprendizagem de máquina e também escolher os modelos mais adequados conforme a literatura atual. Para isso, então, a gente seguiu ali os passos do Prisma, né? A gente estabeleceu uma pergunta base para a nossa pesquisa, que seria se o uso da aprendizagem de máquina pode facilitar a predição de óbitos. Trabalhamos, então, com a estratégia PICO, fizemos uma estratégia de busca, e com essa estratégia de busca, então, a gente procedeu ali, pesquisa em três bases de dados, que seria a PubMed, BSV, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, e SciELO. Essas três foram escolhidas porque são os maiores, pelo menos aqui são os maiores indexadores de bases de dados de periódicos científicos. PubMed, por exemplo, é referência internacional na área de saúde, né? E BSV, a BSV, por exemplo, ela é um indexador de várias outras bases de dados de periódicos aqui da América Latina, por exemplo. Bom, a nossa estratégia de busca, então, ela retornou 393 artigos, 10 estavam, né, duplicados. Fizemos, então, uma leitura do resumo e do título com base no critério de inclusão, que era, a gente queria os trabalhos que utilizavam, de fato, a aprendizagem de máquina para prever óbitos por SAS. Esse era o nosso principal critério de inclusão dos trabalhos. Bom, ao final desse processo, então, a gente selecionou 54 artigos para fazer a leitura completa deles, e aí, desses 54 artigos, ainda tivemos a remoção de 18 trabalhos que não atendiam os critérios de inclusão que a gente estabeleceu, e por fim, essa amostra final contou com 36 trabalhos. Uma das coisas importantes que a gente queria buscar, a gente estabeleceu uma ferramenta de extração desses dados, desses 36 trabalhos. A gente queria entender principalmente quais eram os principais algoritmos, os melhores algoritmos, e aí a gente percebeu, esse gráfico aqui demonstra que o RF, aqui, que é o Randall Forest, e o LE, que é o regressão logística, eles são os mais utilizados. Então, por exemplo, o Randall Forest aqui, de 36 estudos, ele foi usado em 23. Então, o algoritmo está em bastante evidência na literatura. E em terceiro, seguido por o XGBoost. Esses três também são os que têm os melhores índices. Um dos principais objetivos desses trabalhos, normalmente, eram usar dois ou três, quatro algoritmos, criavam os modelos com esses algoritmos e comparavam o desempenho, né, e selecionavam qual era o mais eficiente. E sempre esses três estavam ali
liderando entre os melhores. Outro ponto também que a revisão, outro objetivo da nossa revisão integrativa era avaliar a qualidade metodológica dos artigos, né, dos trabalhos. Então, a gente também usou uma ferramenta de avaliação crítica chamada CASP, para a gente avaliar a metodologia desses trabalhos. E a gente pode perceber nessa figura que a grande maioria dos trabalhos aqui estão verdinhos, né, que isso significa que eles têm um baixo viés, então são trabalhos ali com uma qualidade metodológica adequada. Para isso, para responder essas perguntas, a gente estabeleceu ali 5 perguntas que a ferramenta nos proporciona, para a gente avaliar se os critérios de inclusão eram bem estabelecidos, né, da amostra que ia ser trabalhada, quais eram os métodos de medida de resultado, né, se o objetivo era bem declarado e assim por diante. Bom, essa revisão integrativa, então, a gente pôde concluir com ela que o Randall Forest, o Regressão Logística e o XGBoolean são os algoritmos mais promissores para prever óbitos por SAS, então a gente já tinha um norte para onde começar. A gente percebeu também uma lacuna na literatura sobre estudos para regiões em desenvolvimento, como por exemplo a região norte. Então, nessa amostra não tinha estudos para a região norte especificamente. A gente tinha estudos brasileiros, tinham 3 estudos brasileiros, só que esses estudos eram somente da região sudeste. Esse trabalho, essa revisão integrativa também gerou um artigo científico, né, como parte da tese, e a gente submeteu esse artigo na revista Ciência e Saúde Coletiva, é uma revista Pares 1, e ela está nesse momento em revisão por pares. Bom, com esse conhecimento, a gente procedeu então agora à parte, né, de execução da nossa pesquisa. Trata-se, como procedimento metodológico, a gente fez uma pesquisa aplicada do tipo quantitativa, e essa pesquisa ela foi aplicada através de um método de uma metodologia para a gente fazer o aprendizagem de máquina, chamada CRISP-DM. Esse DM que é de mineração de dados. Hoje se confunde muito mineração de dados e aprendizagem de máquina. Hoje, mineração de dados é o processo mais macro, tá? Significa minerar mesmo, achar um conhecimento ali dentro daquela base de dados. Aprendizagem de máquinas são as técnicas que eu uso para que essa mineração de dados aconteça. Mas hoje em dia elas são quase que sinônimos. Essa metodologia CRISP-DM, ela é uma metodologia bem utilizada na literatura, tá? Em teses de doutorado, na minha dissertação de mestrado, que eu também trabalhei com aprendizagem de máquina, eu usei essa metodologia. É uma metodologia em 6 etapas, então toda a nossa pesquisa foi executada com base nessas 6 etapas. Cada etapa tem várias atividades, né? E cada atividade tem os resultados que são esperados, então é uma metodologia bem marcada, que ela traz ali um passo a passo bem legal para a gente fazer um processo bem confiável. Então, vou mostrar um pouquinho aqui cada uma das etapas, o que que a gente fez ao longo dessas 6 etapas dessa metodologia. Então, na primeira fase, que foi a compreensão do negócio, a gente estabeleceu, né, os objetivos do processo de aprendizagem de máquina, né, da mineração de dados que a gente ia fazer. A gente também definiu qual seria o grupo-alvo, né, da pesquisa, quais seriam os grupos que a gente ia coletar os dados. Esses dados, os dados que a gente trabalhou foram dados do Open Data SUS do Ministério da Saúde, são dados abertos, tá? De pacientes que foram registrados no sistema de saúde brasileiro com SARS. A gente também trabalhou com as 2 bases de dados, a de 2020 e a 2021. As bases são anuais e essas bases existem desde 2000 e antes de 2010 tem essa base de dados, então não é só da pandemia. Então todo ano tem a base de dados, a gente pegou esses 2 anos porque são os anos que tem mais registros, então a gente achou importante ter um grande volume de dados, é importante para a gente poder gerar modelos mais precisos. Outro ponto também foi a definição de metas, quantos modelos, no mínimo, a gente queria gerar, né? Quais seriam as métricas de avaliação que nós iríamos utilizar e quais ferramentas também iríamos utilizar para fazer esse processo de aprendizagem de máquina. Então, para a gente preparar a base de dados, manipular, transformar dados, a gente ia utilizar o MySQL Workbench. Por quê? Primeiro porque eu sou um profissional, eu sou um desenvolvedor de software, então essa é uma ferramenta de programação de banco de dados, para manipular banco de dados, então é uma ferramenta que eu tenho conhecimento para utilizar. E segundo que
Dava para a gente trabalhar também com Excel, por exemplo, só que o Excel não consegue ler arquivos acima de 1 milhão e poucos de registros, então a base de dados não abria completa. A base de 2020 e 2021 ela tinha muitos registros, então ela não abria completa no Excel, então não dava para usar o Excel, por exemplo. Então, o que restou para mim era o de trabalhar com o MySQL mesmo. E a ferramenta de aprendizagem de máquina, para usar os algoritmos de aprendizagem de máquina, a gente usou o ECA 3.8. O ECA, hoje, quando a gente fala de aprendizagem de máquina, a gente tem três tecnologias. A gente tem Python com a bibliotecas Pandas, só que ela é uma forma mais para profissionais, porque ela é via código, mais pessoal de tecnologia. Outra forma é o software R também. Ele é por script também, então ele é menos intuitivo, mas ele é um software para a galera de estatística, então a gente consegue usar também os algoritmos. E o ECA é das três a mais intuitivo, porque ela tem uma interface gráfica amigável e ela é feita em Java, então ela tem a biblioteca dela toda em Java. Então, e hoje um ponto positivo do ECA é que eu consigo, através do ECA, usar as bibliotecas Pandas do Python e também a biblioteca do R. Então, hoje o Python ele é como se fosse ele é um 3 em 1, tá? Então, ele é hoje, eu sempre indico para os meus alunos que vão começar a trabalhar com aprendizagem de máquina, começar pelo ECA. Muito bem. Fase 2 a gente teve que fazer, então, a compreensão e análise desses dados, né? A base de dados 2020, por exemplo, tinha 154 atributos e a de 2021, 166. Esse número a mais na de 2021 é relacionado aos dados da vacina de Covid-19, você vacinou ou não, qual foi a data da vacina, das 3 doses, enfim. Então, a gente começou a analisar esses dados e entender quais dados eram importantes ou não. Lembrando que essa base de dados tinha mais de 1 milhão de registros, né? E as mais variadas informações sobre esses pacientes com SARS. Então, quando eu falo 1 milhão de registros, estou falando de 1 milhão de pessoas. E cada pessoa dessa tinha 154 características sobre ela. Muitas características eram subcaracterísticas de uma característica maior. Por exemplo, ali ele perguntava se o paciente foi vacinado ou não por gripe. Aí tinha lá qual foi a data da vacina, se o paciente que foi vacinado era gestante ou não. Então, tinha informações que eram complementares, tá? Bom, depois desse processo de entendimento, a gente começou então a preparar, manipular de fato a base de dados, ou seja, de preparar a base de dados para o processo, para usar os algoritmos. Hoje, o maior trabalho que a gente fala de aprendizagem de máquina, ele é preparar a base de dados, fazer toda essa transformação até eu chegar numa base de dados preparada e pronta para usar os algoritmos. Então, usar o algoritmo é como se você executar um script, executar uma fórmula. Então, eu mando lá executar o algoritmo, ele vai trabalhar na base de dados, né? Isso demora segundos, minutos, depende do algoritmo. Mas o processo aqui mais demorado, e que demorou meses, né? Muitos meses, pode dizer, a verdade, foi esse processo de análise e preparação. Então, na preparação, a gente removeu 100 atributos, tá? Na base de 2021 e 95 na base de 2020. Essa remoção, a gente percebeu que tinha muitas informações que não faziam sentido, como códigos internos e datas. Hoje, para a gente poder trabalhar com aprendizagem de máquina, a gente não pode ter um dado que tenha muitas variações. Então, por exemplo, eu consigo trabalhar hoje com um dado relacionado a mês, porque mês eu tenho só 12 tipos de meses diferentes. Já datas é muita data diferente, então ele não consegue gerar esses padrões de forma interessante. Então, datas normalmente a gente não consegue trabalhar bem. Outra coisa, por exemplo, nomes de cidades também, né? Então, tipo, você imagina, a base era do Brasil inteiro, então tinha um nome de cidade lá para rolê. Então, também a gente teve que fazer essas remoções. Houve também a unificação das bases de 2020 com a base de 2021, para a gente facilitar essa manipulação, tem uma base só. E eu criei o atributo ano para identificar de qual ano era qual registro, caso a gente fizesse uma análise mais por ano. Com isso também a gente criou vários novos atributos, né? Então, por exemplo, dias de UTI a gente criou a partir da data de entrada e data de saída do paciente, não tinha lá o número. Então, isso é um processo também importante. A gente também transformou a base de dados com base no dicionário de dados. Então, lá no Open Data SUS tem a base de dados, que ela vem em um CSV, tá? E aí, a partir desse CSV, tem um arquivo chamado dicionário de dados que ele explica, ele mostra o que é cada dado daquele.
né? Isso é um documento importante, principalmente em bases de dados públicas, né? Que tem ali, é, que tenha quem foi que criou aquela base, quando usou aquela base. Quando tem um dicionário de dados, você percebe que aquela base é uma base séria, né? Que foi bem preparada e etc. Aqui eu tirei um print para vocês entenderem a ferramenta de manipulação que eu utilizei, que aqui é o MySQL Workbench, tá? É uma ferramenta, a gente faz toda a manipulação através de códigos SQL. O meu script, no final da a última versão do meu script, que eu até disponibilizei para acesso público, ele tem quase 900 linhas, então é um script bastante grande, tá? Bom, na fase 4, então, a gente procedeu com a parte então de geração dos modelos em si. Aí sim a gente começou a fazer os testes dos modelos. A base de dados final para dos o uso para a utilização dos algoritmos, ela contou com 40 atributos. Esses 40 atributos são atributos relacionados a informações como informações demográficas, socioeconômicas, sintomas, fatores de riscos e dados clínicos dos pacientes. Ah, a gente dividiu então a base de dados em três bases diferentes para a gente poder fazer, né, a classificação específica para cada grupo. Então, crianças, gestantes e puérperas. Toda a classificação foi supervisionada a partir do atributo evolução, ou seja, a gente criava modelos para que ele consiga prever, né, se o paciente, quais eram as chances do paciente de cura de óbito. O nome desse atributo era evolução, a gente chama isso de atributo classe. Ah, o nosso maior, a gente fez testes com, né, principalmente com o Random Forest e regressão logística, que eram os mais utilizados. A gente se concentrou mais neles dois, porque são os dois que tiveram os melhores, foram os que tiveram os melhores índices, né, os melhores taxas de eficiência, mas a gente também gerou modelos com SVM, com o KNN, que é a distância euclidiana, e o XBotion também, porém, nenhum desses três tiveram desempenhos perto do Random Forest, do regressão logística, então a gente acabou deixando só esses dois algoritmos para os resultados. A gente estabeleceu também um design de teste aqui, então a gente trabalhava com modelo para ele ser aceito, ele tinha que ter uma área ROC acima de 70%, 0,7, principalmente para a classe óbito. A área ROC ele é por classe, óbito ou cura, cada um tem um. Então, como aqui a gente estava querendo prever óbito, a gente considerou a classe óbito e uma acurácia de acima de 90% na capacidade de classificação correta. A gente também utilizou a validação cruzada com 20 folds, tá? Então, a ideia aqui era gerar 20 modelos diferentes para cada tentativa. Então, cada vez que a gente ia gerar um modelo com uma versão da base de dados, a gente gerava 20 modelos. Eu vou explicar esse processo a seguir. Bom, falando um pouquinho rapidamente sobre os algoritmos, tá? Então, o Random Forest, ele é um algoritmo de árvore de decisão. Isso aqui é um exemplo de uma árvore de decisão bem simplesinha. Então, por exemplo, aqui ele vai... Isso aqui é um modelo de árvore, então, se ele vai classificar um novo registro, ele vai verificar de acordo com o caminho da árvore. Então, ele vai verificar, vacilou? Sim, então a probabilidade dele é de cura. Se ele vacilou, não. Aí verifica a idade. A idade dele é menor de 60, então a probabilidade dele é de cura. Se for maior de 60, então ele verifica se o cara é fumante. Ah, é fumante? Não. Se for fumante, sim, então a maior probabilidade dele é de óbito. Então, isso aqui é um exemplo de uma árvore de decisão. O Random Forest é uma floresta randômica. Então, ele vai gerar um monte de árvore de decisão, certo? No caso, a gente trabalhou essa técnica, a gente chama ela de bagging, e eu trabalhei com bagging de 100 árvores. Então, eu gerei 100 árvores diferentes. Cada modelo meu tem 100 árvores geradas nele. A gente trabalhou com outros números de árvores, a gente trabalhou com interações de 200, 300, 500, mas nenhum foi mais eficiente do que 100. Nem sempre mais árvores também significa que vai ser mais eficiente. E aí, como é que ele faz isso? Como é que ele chega à melhor árvore? Ele não chega, ele chega com a média, ele faz um sistema de votação. Então, ele verifica, ele pega um registro de exemplo e faz a classificação em todas essas 100 árvores. E aí, ele vai pegar a média, né? Então ele vai chegar à conclusão se é óbito ou cura de acordo com a média dessas 100 árvores. Então, nesse exemplo, a gente tem 3 árvores, então duas diz que o paciente tinha mais chance de óbito, então ele vai considerar óbito.
Já a regressão logística, ele é um algoritmo que vai trazer um modelo, ele vai gerar um modelo, ele é parecido com a regressão linear, só que ele é uma evolução da regressão linear. E aqui a gente tem um exemplo, ó, se o paciente tem mais chance de óbito por SAR, sim ou não. E aqui a gente tem um eixo horizontal as idades, né? 5, 20, ele vai crescente. Então, o que que ele faz? Ele vai criar um modelo que tenta achar essa função sigmoide, que é essa curva, onde ele vai verificar, né, qual é, ele vai tentar organizar os dados em quais dados têm mais chance de óbito e quais são os dados que têm mais, que não têm mais, que têm menos chance, com base nessa linha ou linhas horizontais. No caso aqui, nesse exemplo, é a idade. Então, ele vai tentar chegar nesse linear aqui que a gente tem, né? Que é o meio. Então, aqui, por exemplo, ó, acima disso aqui, um número que esteja nesse período significa que ele tem mais chance de óbito. Ou seja, quanto mais maior a idade aqui, seria maior a chance de óbito. Quanto menor a idade, menor chance de óbito. E aí ele vai conseguir, através desse modelo, classificar um novo registro. Então, se o registro tiver aqui, por exemplo, o paciente tiver entre 20, vamos colocar aqui 22 anos, por exemplo, ele vai, na função sigmoide, ele vai pegar nesse ponto, então significa que ele está abaixo do limiar de 0,5, então ele vai ter mais tendência, vai ter 30% de chance apenas de óbito. Então é assim que ele trabalha. Ele faz essa função sigmoide, ele não gera uma só, ele vai gerar dezenas, tá, de funções dessa, e ele chega nessa curva através de vários cálculos matemáticos que ele vai entender o peso de cada atributo, daqueles 40 atributos, ele vai fazer um cálculo, até coloquei os números desses cálculos que ele faz no trabalho, e ele chega a essa função através daqueles números. Aqui eu vou mostrar para vocês um sistema de classificação, só para vocês entenderem melhor como é que funciona. Então, a ideia é que a gente tem, por exemplo, um dado específico aqui de um paciente, né? Ele tem aqui qual a informação da idade, se ele tem risco se ele tem fator de risco, se ele tem fator de risco renal, se ele foi para UTI, se ele já foi vacinado. E aqui N característica. Esse dado, então, esse conjunto de dados, a gente diz que isso aqui é um registro, certo? Então, na minha base de dados, nesse exemplo aqui que eu estou mostrando, a gente tem aqui uma base de dados com 100 registros, ou seja, eu tenho esse conjunto de dados 100 vezes. Para fazer a aprendizagem, então, eu vou pegar essa base de dados com 100 registros e vou dividir essa base de dados, né, no sistema de validação cruzada. Então, o que que ele faz? Aqui eu tenho um exemplo com 5 folds. Então, ele vai pegar essa base de 5 registros e vai dividir essa base em 5 partes iguais, certo? E o que que ele vai fazer? Ele vai usar parte da base como treinamento né, e outra parte dessa base. Então, aqui no caso, ele vai usar 4 partes para treinar, porque eu estou usando 5 fontes, 4 partes para treinar e uma para testar. Então, o que ele faz? Ele pega essa primeira parte, ele vai fazer esse processo também 5 vezes. Então, ele vai fazer esse primeiro processo. Ele vai pegar esses 80 registros, vai treinar com esses modelos e vai gerar um modelo. E aí ele vai pegar esse modelo e vai testar ele nessa partezinha de 20 aqui. Então, ele pega cada registro dessa parte de 20 e verifica as características daquele registro, joga no modelo e vê o que o modelo vai dizer. O modelo, chance, óbito ou cura. E aí ele verifica se o modelo acertou, né? Porque, como é a base de dados histórica, você tem informação lá da classe, qual foi a evolução dele, de óbito ou cura. Então, quando a gente fala que o algoritmo ele acertou 80%, 90%, significa que na hora que ele foi testar o modelo, ele acertou quase tudo, entendeu? Então, isso mostra a inteligência e o poder da aprendizagem de máquina. Então, no nosso caso, a gente usou isso, né, a gente usou validação com 20 folds, aqui no caso, então, aqui esse exemplo só com 5. Então, esse processo de treinamento a gente vai usar os algoritmos. Com o algoritmo, depois que termina esse processo, a gente vai ter um modelo preditivo, de fato, que vai classificar, né? Então, no caso aqui, nesse exemplo de cura ou óbito. Então, com esse modelo, eu vou jogar um novo registro, né? E a partir desse novo registro, o modelo vai me dizer qual é a probabilidade de cura ou óbito desse paciente. Geralmente ele dá um número quebrado, né? 0,8.
Então, você pode considerar por média, né, acima de 0,5 óbito ou acima de 0,5 cura, ou você pode trabalhar com a probabilidade também. Aqui é uma foto do ECA, da ferramenta que eu utilizo para fazer a mineração de dados. Então, aqui é uma base de dados carregada, ó, aqui já é a base de dados preparada, tá vendo? E aqui é a aba de classificação, e aqui, por exemplo, já usando a classificação com o Randall Forest, que são a que a gente chama de parâmetros, né, do algoritmo, e aqui é o modelo que ele vai gerar para a gente, aqui é as informações do modelo. Então, por fim, a gente fez a avaliação desses modelos com a matriz de confusão, né, e os dados de precisão, e, por fim, como eu disse, os melhores modelos a gente usou na fase de implementação, que é através desse software que será desenvolvido para computador, desktop. A gente pensou no software offline, que não dependesse de internet. A gente pensou, pode ser que esse software seja utilizado lá numa aldeia indígena que não tem internet, então a gente pensou um software que não dependesse de internet, mas a gente fez um software instalável e de fácil utilização. Bom, sobre os resultados, então, a base de dados que a gente utilizou final para fazer a modelagem, ela tinha 290, quase 292 mil pacientes, que eram só pacientes da região norte. Então, de crianças, a gente tinha 7.500, de gestantes 3.800 e de puérpera 1.200, 1.200 registros, tá? Então, perceba aqui que, né, tinha não eram muitos pacientes que têm síndrome respiratória aguda grave desse público que a gente trabalhou. Aqui mostrando rapidamente os números aqui os dados do modelo, né? Aqui os dados de desempenho do modelo. Aqui um dado que a gente precisa chamar a atenção é esse dado aqui de classificação correta das instâncias. Então a gente percebe aqui, ó, que na base de criança, o Randall Forte ele teve um índice de 96,8. Então, naqueles testes, ele errou 3% só, o resto ele acertou tudo. O modelo, quando ele foi testado, ele acertou muito. Já o regressão logística também foi muito bem, 93%, só que ele teve ali uns 6% de erro. Na gestantes, o Randall Forest foi bem superior, 97%, e na PUERP também o Randall Forest foi superior, com 94% contra 85% do regressão logística. Aqui na matriz de confusão também é uma informação importante para a gente perceber, é sobre os acertos e os erros. A gente percebe, então, que os algoritmos eles acertam mais a classe cura do que a classe óbito. Ele tem mais dificuldade para prever o óbito. Por quê? Porque existe um desequilíbrio natural nessa base de dados. Ou seja, desse público, eles mais obtêm a cura do que óbito. Então, tem mais registros de curados do que de óbito. Então, obviamente, fica mais difícil para esse algoritmo ele prever, mas perceba que a gente consegue ainda números bem importantes. Olha só, aqui no gestante, o Randall Forest, ele acerta 293 óbitos e erra somente 97. Então, desse total, ele errou somente 97, isso é um número muito importante, muito bom também. Aqui também a gente tem um dado importante, que é a ROC área, que é uma medida que foi muito utilizada na literatura para comparar os modelos. Então, a gente considerando aqui a classe óbito, que é a classe mais difícil de prever, teve números muito interessantes, ó, acima de 0,9, 0,8, 0,9 também. Então, teve um bom desempenho. Aqui, então, mostrando rapidamente o protótipo, né? Então, o protótipo é esse aqui. Então, a gente tem, né, nosso aplicativo com as três bases, né? Então, se eu selecionar aqui criança, ele já vai abrir aqui o preditor. Aqui ele vai adicionar as informações do novo paciente. Então, são informações que são as mesmas informações que o modelo utilizou para treinar. Então, você pode colocar aqui a idade da criança, 3 anos, se ele teve fator de cura, né? Vamos supor que ele tem obesidade, se ele teve, quais foram os sintomas dele. Eu só classifiquei aqui, organizei melhor os dados, e aí, conforme, né, eu vou colocando os dados, eu posso já clicar em classificar, e ele já vai me dar a probabilidade, né, de cura ou de óbito desse paciente com essas configurações. Se eu mudar aqui, por exemplo, se eu colocar, por exemplo, que ele foi para UTI, né, perceba então que o óbito dele já vai crescer, tá bom? Então aqui ele vai trazer as configurações. Cada vez que eu mudo aqui as configurações e clico em classificar, ele vai então trazer um novo resultado para mim. Aqui é a mesma forma, a gente consegue trabalhar igual para gestantes e para puérperas. Aqui são três porque são três modelos diferentes. Bom, finalizando, falando sobre a discussão, a gente percebeu então que
Os nossos modelos atingiram um desempenho superior ao 93%, foi muito bom, tá? Acima de outros trabalhos ali que a gente encontrou na literatura, bem acima de outros trabalhos que a gente encontrou na literatura. Somente o regressão logística de Puerperas, que só alcançou 85%. Sobre o ROC área também, que é uma medida, como eu disse, muito utilizada na literatura para medir, a gente teve então com Randall Forest em média 0,96 para óbito e com regressão logística 0,87 para óbito também, então números bem interessantes. Essa média, ela está de acordo com os trabalhos que nós encontramos na literatura da revisão integrativa, os trabalhos correlatos. Então, três trabalhos aqui com o Randolph chegaram à média de 77, 0,99 e 0,75, tá? De área ROC também. Então, percebe que o nosso trabalho está até um pouco acima. E com a regressão logística ali, os outros trabalhos alcançaram né, números de 89, 87, 87, 81. Também que é importante só lembrar e frisar que, quando a gente trabalha com aprendizagem de máquina, cada modelo ele é gerado de acordo com a base de dados e a configuração daquela base de dados, tá? Então, não tem como eu chegar a 100%, porque isso depende muito da própria inteligência do modelo. Nada aqui é feito, nada aqui é configurado por mim, enquanto pesquisador. Todo esse conhecimento, toda essa classificação que ele gera, tudo isso é do algoritmo, entendeu? É tudo inteligência artificial mesmo. Ah, Outro ponto que a gente percebeu também é que a maioria dos estudos da revisão integrativa, eles só se detiveram a mostrar o processo de criação dos modelos e a comparação entre esses modelos. E somente quatro estudos da revisão integrativa, eles propuseram a criação de um software para usar esse modelo. Então, a gente percebeu que isso era uma oportunidade legal para que a gente pudesse ter um diferencial ali na nossa pesquisa. E finalizando, então, sobre as limitações do nosso trabalho, a gente pode considerar, então, a generalização limitada para outros grupos. Como eu falei, cada modelo foi pensado em uma base específica para três grupos. Então, eu não consigo pegar esse mesmo modelo para classificar, por exemplo, ele não vai conseguir classificar corretamente o grupo de idosos, por exemplo, acima de 80 anos. Então, eu teria que pegar a base de dados desse grupo, gerar um modelo para esse grupo. O desequilíbrio entre as classes também, ele acaba sendo uma limitação, porque ele acaba tornando a tarefa de prever óbito mais difícil, por isso que ele não consegue chegar a 100%, por exemplo. Falta de testes de aceitação do protótipo, então a gente não levou esse protótipo para o hospital. Eu acabei de eu mostrar para a própria professora que é da área de saúde, eu mostrei também para alguns amigos que são médicos, eles acharam legal e tal, né? Tanto a usabilidade ali do sistema, fácil de usar, porém a gente não testou isso no ambiente hospitalar de verdade. E a limitação na comparação de técnicas, né? Apesar de eu ter feito o teste com 5 técnicas e aprofundado em duas, que são as mais usadas, talvez explorar outras técnicas poderia talvez achar modelos mais eficientes. E essas são as referências da minha apresentação. E eu agradeço muito a presença dos senhores e estou aberto ali às sugestões e críticas. Obrigado.